Olá pessoal, eu sou o Guto Borges, eu sou mestre em História pela UFMG, na linha de Culturas Políticas, e hoje eu fui convidado para falar um pouco aqui sobre um tema que, caso a gente não vivesse um ano tão atípico, a gente estaria completamente imerso nele agora, que é o Carnaval. Bom, além de historiador, como eu disse aqui no começo, eu também sou músico e atuei especialmente na última década aí da cidade junto a blocos de carnaval, fazendo desde regências de bateria até diálogos com o poder público, enfim, vivenciando aí de uma maneira quase testemunhal, né, o que foi esse boom, né, esse surpreendente boom do carnaval na cidade, né. Bom, eu acho que muitas pessoas se perguntam, né, justamente sobre que percurso foi esse, né, dessa última década, o que aconteceu, né, para um carnaval que saiu de um lugar tão reduzido assim, para ganhar aí um dos maiores carnavais do Brasil, enfim, e ser exibido hoje em grandes cifras aí, Brasil afora. E aí a gente eu queria propor aqui dois caminhos para a gente entender um pouco essa história, né? O primeiro a gente poderia se debruçar minuciosamente sobre esses últimos anos, tentando entender aí os dilemas, os percalços, os ganhos, enfim, tentando entender essa última década bem de perto. E um segundo caminho seria esse de tentar enxergar esses últimos 10 anos à luz de uma longa duração, né, da história da cidade, tentando entender inclusive quais as relações que essa cidade já estabeleceu com essa que talvez seja uma das mais populares festas da nossa cidade e do país, né? Como que Belo Horizonte lidou com isso ao longo da sua história. Então, eu acho que a gente vai fazer esse percurso. Minha sugestão aqui justamente é a gente, de uma maneira bastante breve, tomar esses dois caminhos. Então a gente vai falar um pouco sobre a década de 10, mas vai também tentar entender essa história, inclusive tentando entender quais tradições de cidade que esse carnaval de rua é capaz de dialogar, né? Inclusive trazendo à tona, eventualmente, até tradições um pouco esquecidas da cidade. Bom, para começar, a gente tentando definir aí essa década de 10 em Belo Horizonte, e minha sugestão é que a gente parta aí justamente do janeiro de 2010, que obviamente é o início da década, mas é também, mais particularmente o dia 16 de janeiro, né, de 2010, é a data da realização da primeira Praia da Estação. Foi a Praia da Estação. Foi justamente uma manifestação política, mas também cultural, que foi uma resposta a um decreto do prefeito da cidade naquela altura, o Márcio Lacerda, que no final de 2009, dia 9 de dezembro, determinou que, o texto era esse, né, que era proibido eventos de qualquer natureza, né, na Praça da Estação, essa praça que, enfim, já foi a porta de entrada da cidade, por abrigar a estação ferroviária. Foi ali também palco de festivais de teatro, das diretas já, comícios políticos, enfim, é um ponto bastante sensível à cidade, e isso ecoou, né? Ainda que hoje o prefeito dê entrevistas dizendo que foi um mal entendido, que foi um erro de digitação, segundo ele, que não era exatamente uma proibição, é curioso que a praia ela rapidamente ganha alcunha de ocupação do espaço público, né? Fazendo ecoar aí um longo espectro nacional, mas também global, né? Desse tema das ocupações, enfim. E fazendo aqui, no caso do Brasil, fazer diretamente um contraponto, né, ao que alguns estudiosos chamam de
crise urbana brasileira, né, que entra na década de 10 aí já de maneira bastante palpável, né, no cotidiano das cidades. Ou seja, as nossas cidades passam a ser sensivelmente repletas de carros e condomínios fechados, fazendo avançar aí esse domínio do mundo privado por sobre o domínio do mundo público. Então essa terminologia da ocupação dos espaços públicos é claramente uma resposta a essa cidade que passa a ser esse acúmulo de mundos privados e vai perdendo a sua dimensão de vida comum. E nesse sentido, vale a nota também que a praia de estação, por mais que ela seja um catalisador disso, ela não é exclusiva, né? Mesmo antes, aí, nos anos anteriores, a gente teve algumas experiências na cidade aqui, que desde a ocupação de lotes vagos, rotatórias, e até mesmo blocos de carnaval, né? Os blocos de carnaval também vão integrar esse rol aí das ocupações, né? Ele vai ser muito lido e exercitado e celebrado por isso, né? E mesmo em 2009 a gente já teve a saída aí de 2 blocos, né? O Tico Tico Serra Copa e o Peixoto, que são blocos que saem até hoje, né? Solte seu sorriso maroto, está chegando o bloco do Peixoto. Solte seu sorriso maroto. E que naquela ocasião já ganharam uma notinha no jornal, na época, já os classificando como ocupações, né, do espaço público, enfim. E é isso, né, acaba que, como eu disse aqui, essa é uma terminologia que vem a calhar, né, diante o verdadeiro desconforto que se torna a vida nas cidades. Vale algumas observações aqui, que a gente está falando justamente sobre essa história do carnaval, né? Em 2010 também, além da praia, a gente já tem o surgimento aí de diversos blocos, então essa história que começa ali de maneira bastante mambembe em 2009, em 2010 ela ganha força, ela ganha corpo, né? Em 2011 ganha mais, e não sem conflito, né? O poder público por diversas vezes tentou intimidar essa origem do carnaval aí, com, enfim, desde multas, ameaças de multa, violência policial, tentando de alguma maneira conter isso, né? Assim, não só o carnaval, como a praia também. E a partir de 2012 esse jogo muda um pouco, né, com a reeleição do prefeito, da prefeitura, que passa a investir, né, na forma seja do patrocínio, né, incentivando patrocínios privados ou mesmo para patrocínios públicos, e girando um pouco esse eixo, né, que se no primeiro momento ali tinha uma inquietação política, né, ele passa a ser um evento de mercado e de fato o carnaval passa a crescer num ritmo muito acelerado, né, então o boom se explica a partir daí também. Mas é importante a gente retomar esse início, né, esse início de década, esses primeiros anos, esses primeiros passos aí do reflorescimento do carnaval na cidade, porque a gente usou o termo aí do conflito, e conflito é uma boa maneira da gente também tentar entender a relação que o carnaval estabeleceu com a cidade numa longa duração. Por quê? Na Belo Horizonte, acho que a maioria das pessoas é familiar com a ideia de que Belo Horizonte é uma cidade planejada, né? E eu acho que é importante a gente notar, derivar daí, essa observação de que, para além dessa definição aí do plano estrutural da cidade, existia também uma espécie de suposição, né, de um plano social, né, de uma ordem social que habitaria esse plano estrutural, que seguiria, vamos dizer, essa espécie de ordenamento, né, ou seja, existia também uma geometria social sendo planejada de alguma forma nesse primeiro momento. Mas o mais curioso é que esse planejamento todo, ele gerava assim, quase que automaticamente, né, o seu lado de fora, né, o seu oposto, o seu avesso, né, que se manifestava, por exemplo, imediatamente na medida que os operários que trabalhavam na construção da cidade não encontravam lugar para morar, né, então começam a fazer ocupações,
seja ali no alto da estação, no Pedreira Prado Lopes, na Barroca, essas populações começam quase que de maneira simultânea, né, a implementação do plano, a produzir o seu contrário, o seu avesso, né? Quando a gente está falando aí do carnaval, etc., a gente tem histórias aí das sociedades carnavalescas, né, dos clubes, dos carnavais de clube, e também a gente tem relatos bastante enviesados, assim, bastante raros e, enfim, e laterais, assim, sobre um carnaval que existia em Belo Horizonte, que eram os carnavais de rua, né, dos Zé Pereiras, dos blocos sujos, né, dos batuques, né, que eram mencionados à distância, que aconteciam às vezes em terrenos longínquos, como as periferias, né, os subúrbios, né, que eram chamados à época, e deixando claro aí que Belo Horizonte tentou contornar, né, para usar a imagem do próprio Arão Reis, contornar de toda forma essa ordem social, né, inclusive no seu sentido festivo, né. Nesse sentido, acho que quando a gente fala aí dessa década de 10, eu acho que o diálogo e a filiação que esses blocos, vamos dizer assim, na tradição da cidade, a filiação mais óbvia é com o carnaval popular, né, o carnaval de rua, o carnaval suburbano, né, que de alguma forma faz o exercício, vamos dizer, pleno, né, assim, da vida na cidade, ainda que de maneira cerceada, né, de maneira segregada. E existe uma dificuldade aí, né, porque quando a gente fala dessa filiação, existe um problema aí, porque essa história é uma história que raramente encontra eco, né, na memória da cidade. A gente não encontra quase documentação, a gente não encontra fotografias, né, relatos do que eram essas festividades, principalmente o que era o cotidiano, né, o que era a vida dessas pessoas que moravam nos subúrbios, enfim. Essa é uma história bastante mal contada, né, isso a própria historiografia da cidade padece desse problema mesmo, né, porque às vezes quando a gente vai ler a história de Belo Horizonte, parece que a gente está ali na Rua da Bahia com os modernistas, e o que acontece ali, como eu disse, na Lagoinha, na Barroca, enfim, Concórdia, essa história não está escrita em lugar nenhum, né? Nesse sentido, assim, a minha proposta aqui é que a gente percorra aí um pequeno percurso, escutando alguns trechos de canções, né? De canções de composições de belo-horizontinos que são descendentes, né, dessa sociabilidade e dessa tradição, que eu digo que é a tradição que enuncia de maneira não central, né. O primeiro deles é uma música do Gervásio Horta, que talvez algumas pessoas conheçam, que se chama Adeus Lagoinha, né. Adeus Lagoinha por quê, né? Essa música foi composta justamente na ocasião que esse bairro, né, esse bairro que funcionava como uma espécie de epicentro, mas especialmente ali a Praça Vaz de Melo, como uma espécie de epicentro dessa sociabilidade suburbana, né, que versava sobre as festividades, claro, sobre a música, sobre o samba de Belo Horizonte, mas versava também sobre todo tipo de ofício, né, fossem os sapateiros, os consertadores de instrumentos, enfim, operários de toda ordem, vendedores, né, que de alguma forma circulavam, né, tinham suas vidas comuns ali nesse primeiro cinturão, né, talvez simbolicamente um dos mais celebrados cinturões aí do subúrbio belo-horizontino, que era Lagoinha, Pedreira Prado Lopes, Concórdia, enfim, essa turma que ficava ali muito antes de existir o complexo rodoviário, etc. E é justamente esse complexo rodoviário que vai provocar essa despedida, né? Ele avança por cima ali, começa pelo túnel, no início da década de 70, né, o túnel da Lagoinha, e ele começa a tomar o terreno a ponto da gente chegar no final da década de 70,
com essa decisão da abertura do metrô de superfície, que determina demolições, o fim da Praça Vaz de Melo, e a consequência disso é o isolamento da Lagoinha, né? Essa música, dizem, estava impressa em lenços que foi distribuído na rodoviária, ali na região da rodoviária, para que as pessoas se despedissem da Lagoinha no dia da demolição, né? Então é uma triste música que se despede da Lagoinha, que se chama justamente Adeus Lagoinha, mas que curiosamente tem um papel aí de fazer sobreviver, né? Assim, eu acho que esse que é o grande trunfo, né, dessas canções. Elas fazem sobreviver, por outro lado, esse instantâneo da despedida, né, tornando inclusive bastante, quase que duradoura, né, essa violência, né, essa violência paira, né, segue pairando ao redor da música, inclusive fazendo ecoar aí a importância, né, da Lagoinha e um certo absurdo, né, que é o descarte, né, dessa história, né, para a nossa cidade como um todo, dizendo também das escolhas que a cidade faz, né. Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. A próxima música que a gente vai escutar, ela se chama Lágrimas Sentidas, e ela é uma composição do Mestre Conga, um dos mais antigos bambas aí da cidade. Mestre Conga, que é fundador de escolas de samba, enfim, Inconfidência Mineira, compositor, integrante hoje da velha guarda do samba da cidade. E essa música diz respeito à Pedreira Prado Lopes, né? O trecho dessa música, inclusive, dá nome a essa fala, rainha que já não tem coroa. Isso é como ele chama hoje a Pedreira Prado Lopes. E por quê? A pedreira, ele vai dizer nesse trecho, aí, já foi a nossa mangueira, segundo ele, porque lá nasceu a primeira escola de samba da cidade, né? Só para a gente ter a ideia da densidade aí do que era esse vetor aí na cidade. Em 1938, se eu não me engano, Popó e o Chuchu fundaram a Pedreira Unida, né? Talvez a primeira e mais importante escola de samba, né? A primeira menção, né, da fundação de uma escola de samba em Belo Horizonte. Tem descendências, né? Ela dura pouco tempo, mas tem descendências. E esse gesto, inclusive, vai se multiplicar pela cidade de uma maneira impressionante até hoje, né? A gente tem escolas de samba aqui na cidade. E o Conga vai dizer justamente né, um samba bastante memorioso, assim, porque ele vai dizer desse absurdo, né, também dessa consequência das decisões tomadas na cidade, que relegaram a Pedreira Prado Lopes um papel de isolamento, né, a ponto dele chamar hoje de rainha que já não tem coroa. Um pouco dizendo sobre esse abandono, né, do que é de como é tratado, né, essa sociabilidade, essa cultura suburbana na nossa cidade. Então vamos escutar um pouquinho de Lágrimas Sentidas do Mestre Conga. Pedreira querida, querida pedreira, terra de gente boa, rainha que já não tem coroa, rainha que já não tem coroa. Bom, a gente vai ouvir agora uma música do Jadir Ambrosio, né? O Jadir, ele mudou muito novo para Belo Horizonte. Ele é um exímio músico. Ao que consta, ele foi o primeiro músico negro a integrar o Conservatório de Música da cidade de Belo Horizonte, né? Foi professor de música e dizem que ele foi quem descobriu a Clara Nunes como cantora. E o Jadir, ele também é um compositor de diversos sambas. Talvez a composição mais conhecida dele seja o hino do Cruzeiro Esporte Clube, mas ele compôs muito mais que isso. E o Jadir, ele tem uma música que chama Do Lado de Lá, né?
onde ele vai justamente falar de uma divisão, né, do lado de lá do rio, né, onde ele fala que de um lado do rio há o batuque e do outro não tem. Né. E é curioso, né, a gente está falando justamente da música, etc., e como que o batuque, como ele vai definir aqui, é não só um divisor, como um identificador, né? Ele é um elemento identitário, né? É o batuque que define a diferença, né? A música, ela é absolutamente marcante nesse sentido como um marcador, né? É o rio, geograficamente, né, que define o lado de lá, o lado de cá. O Rio Arrudas, ele tem uma cidade que acontece do rio para lá e do rio para cá, né? Mas quando você cruza o rio, é onde há o batuque, né? Então, se existe o elemento geográfico ali, existe também o elemento cultural, né, que define uma outra formulação de cidade, né? É como se a gente tivesse aí uma outra cidade sendo gestada, né, forjada, e principalmente nesse território da imaginação. Do lado de lá do rio, dá gosto a gente brincar. Do lado de lá do rio, dá gosto a gente brincar. Lá é terra de batuqueiro e eu gosto de batucar. Lá é terra de batuqueiro e eu gosto de batucar. Tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum. Bom, vamos agora dar um passo para além desse eixo aí da Lagoinha, Pedreira, Prado Lopes, e vamos entender como que esse samba circula também, né? Circula também pela cidade. E para a gente começar isso, assim, a gente vai escutar aqui os bem-humorados irmãos Saraiva, né? Que também exímios compositores, também compositores de clássicos, né? Do samba de Belo Horizonte, clássicos pouco conhecidos, mas verdadeiros clássicos da cidade de Belo Horizonte. Um deles que a gente vai escutar chama Morro do Palco Meu. O Morro do Palco Meu existe até hoje, é o famoso PC, né? E essa música, ela é muito importante, assim, eu acho ela muito representativa, assim, porque ela conta histórias de gente comum, né? Enfim, primeiro, né, os Saraiva aí vão dizer que já moraram no Palco Meu, no Pendura-Saia, na Ventosa, e vão contar histórias sobre esses lugares, né, de pessoas, né? E eu acho que essa é uma tarefa também muito importante, né? Quando eu digo lá que o samba do Gervásio faz sobreviver um tanto da Lagoinha, da perda da Lagoinha, faz sobreviver na música, também os Saraiva fazem sobreviver pessoas comuns, histórias, né, anedotas da vida comum desses personagens suburbanos, né? Então, o Belo Horizonte tem aí grandes homenagens a políticos importantes, enfim, eu acho que essa é a homenagem possível de ser feita também ao homem comum, né, a esse habitante do subúrbio, o trabalhador, o pai de santo, enfim, a lavadeira. Enfim, é aí que eu acho que é importante a gente escutar com atenção os irmãos Saraiva. Então vamos lá, Morro do Palco Meu, com irmão Saraiva. Eu já morei no Morro do Palco Meu. Eu já morei no Morro do Palco Meu. Eu já morei no Morro do Palco Meu. Eu já morei. Onde? No Morro do Palco. Beleza pura. Já morei lá na Ventosa e lá no Pendura-Saia. Namorei Maria Rosa. Eita morena traia, andava fazendo macumba pra eu casar com ela. Eu fiquei sabendo tudo, nunca mais fui na favela, mas eu já morei. Eu já morei. Finalmente a gente vai ouvir uma canção de Lourdes Maria, interpretada pela Lúcia Santos. A Lourdes Maria, que também era chamada Duquesa do Samba, mas também era chamada de Lourdes Bocão, porque ela era uma compositora, uma exímia compositora, que ganhava todos os concursos de samba enredo que ela participava. Então essa alcunha circulou na cidade. Ela fundou algumas escolas de samba, teve uma passagem absolutamente marcante, né? O próprio Mestre Conga, que eu disse mais cedo, tem uma canção no seu disco
que é uma homenagem a ela. A Lourdes Maria, ela talvez seja aí uma das figuras, né, e uma figura feminina absolutamente decisiva aí, né, dentro desse universo que a gente está tentando mapear aí dessa sobrevivência improvável aí dessas canções em um território tão hostil, né. Então a gente vai escutar uma música que se chama Santa Maria, e aí a gente está indo para um terceiro lugar aí na cidade, que é importante também de lembrar, que é o Conjunto Santa Maria, né, que é um conjunto habitacional fundado na década de 50, justamente fruto das remoções, né, o crescimento ali do Gutierrez, de bairros nobres que vão empurrando uma população que vinha desde o Barroca, desde ali da região da Raul Soares, e que foi sendo empurrado, e foi construído ali o Conjunto Santa Maria. Nos anos 60, inclusive, a partir da fundação da Escola de Samba do Grêmio Recreativo, da Escola de Samba ali da Cidade de Jardim, pelo Jairo, né, o maioral da época, né, que era como eram chamados os presidentes, o Jairo Pereira, que fundou também ali, que instituiu uma roda de samba das mais importantes da cidade, frequentada por todos os bambas, né. Diz inclusive que até a cintura fina frequentava lá, né, essas rodas de samba. E ela vai, nessa canção, dizer justamente que está subindo para o morro de Santa Maria. Vamos ouvir então na voz de Lúcia Santos. Escuta, meu amor, no morro a cuica já roncou. Olha, meu amor, até a lua cheia já brilhou. Já me vou, o morro de Santa Maria me chamou, o morro de Santa Maria me chamou. E eu queria tentar fazer um pequeno encontro entre essas duas arestas, essas duas pontas aí, para a gente finalmente concluir aqui. Belo Horizonte, como eu disse, é uma cidade que nasce também sob a égide de um espaço mercantilizado, né, de um espaço urbano absolutamente mercantilizado, e nesse sentido é notória a dificuldade em filiação ao território, né. Então, quando a gente quando a gente encontra esses sambas, enfim, essa cultura que heroicamente, né, se sobrepõe, né, a essa espécie de devastação incessante que é o avanço do progresso, né, como a música ali, Adeus Lagoinha, nos diz, e consegue de alguma forma, apesar de todas as emoções, apesar de toda a diáspora, uma espécie de diáspora urbana, né, que a gente está tratando aqui, ela consegue fazer algo disso sobreviver, né. Uma outra compositora que vai estar aqui na playlist é a Dona Elisa, e ela vai inclusive chamar o samba em Belo Horizonte como uma espécie de flor que nasce na pedra, né, adiantando aí talvez o Carlos Drummond de Andrade, né, mas também fazendo uma homenagem à Pedreira Prado Lopes, né, e fazendo uma bela imagem sobre o que é a cultura suburbana, né, o que foi esse samba em Belo Horizonte, e o que foi, inclusive, essa resistência, né, do carnaval na cidade. Quando se dizia, assim, quando surgiu o carnaval, esses carnavais, neocarnavais, né, como é chamado também em outras capitais do Brasil, se dizia que não existia carnaval em Belo Horizonte, e a gente, de alguma forma, sabia, né, que sempre houve esse carnaval das escolas de samba, dos blocos caricatos, sobrevivendo, ainda que a duras penas, desfilando ali pela Avenida Afonso Pena, enfim, em outros lugares também. Mas é importante a gente dizer isso, né, assim, que se existe um fio que faz sobreviver, faça chuva, faça sol, né, há muitos anos, essa espécie de sopro vital na cidade que pode ser o carnaval, esse é por aí, né? Então, se a gente se filia a algo, né, se esses blocos se filiam a alguma tradição na cidade, é a essa tradição que eles devem se filiar, né? Essa tradição de cidade, que é uma cidade que insiste na multiplicidade, né, dos eixos de enunciação, inclusive sobre o que é essa cidade. Ou seja, insiste também na sua validade política, né, em dizer que cidade é essa, que vida em comum é essa, né? Então, quando a gente está falando aí da insistência nesse ponto aí da Lagoinha, da Pedreira,
é porque esses pontos precisam ser reconhecidos, né? Para que a gente de fato tenha uma cidade, para que a gente tenha um carnaval, né? A cidade uma cidade que não entende o seu carnaval, as suas tradições, a quais tradições ela diz respeito, né? Ela dificilmente vai sobreviver, né? Ela dificilmente vai ter uma cultura própria, né? E, como eu disse, assim, esse território mercantil ele é absolutamente devastador, né? Nesse sentido, assim. Bom, essa é uma fala também que não é só uma fala de passado, ela tem quase que uma expectativa, né? Uma fala também de futuro. Eu acho que ela diz um pouco sobre que cidade que a gente quer, ou que cidade que o carnaval experimentalmente propõe, né? Quando ele sai às ruas, ou que ele, enfim, em alguns fragmentos do carnaval podem propor isso em algum momento. E eu acho que é um pouco sobre isso que um pouco sobre essa reflexão, sobre esse pensamento que a gente é o que a gente pode fazer agora, né? Nesse momento de isolamento social, enfim, é por aí que a gente vive o carnaval. E é por aí que eu gostaria também de retomar, né, o carnaval a partir assim que ele voltar às ruas. Bom, muito obrigado para quem ouviu até aqui, assistiu até aqui, e até a próxima. Pedreira querida, querida pedreira, terra de gente boa, rainha que já não tem coroa, rainha que já não tem coroa. Pedreira querida, querida pedreira, terra de gente boa, rainha que já não tem coroa, rainha que já não tem coroa. Esta saudosa pedreira já foi a nossa querida mangueira, rola minha lágrima sentida, a falta que ela me faz na avenida. Que coisa bela, tenho saudade dela. Recordo a lua cor de prata e o sorriso de nossa querida mulata. Samba mexe com a gente, como é gostoso esse barulho diferente. Samba mexe com a gente, como é gostoso esse barulho diferente. Pedreira querida, querida pedreira, terra de gente boa, rainha que já não tem coroa, rainha que já não tem coroa. Pedreira querida, querida pedreira, terra de gente boa, rainha que já não tem coroa, rainha que já não tem coroa. Esta saudosa pedreira já foi a nossa querida mangueira, rola minha lágrima sentida, a falta que ela me faz na avenida. Que coisa bela, tenho saudade dela. Recordo a lua cor de prata e o sorriso de nossa querida mulata. Samba mexe com a gente, como é gostoso esse barulho diferente. Samba mexe com a gente, como é gostoso esse barulho diferente.